Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa Masterclass Psicopatologia da Mania. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença por aqui e também sua atenção. Se você está aqui, significa que você quer aprender e a gente sabe também que o seu tempo e sua atenção são coisas extremamente valiosas. Por isso, a gente vai te valorizar entregando uma psicopatologia que é muito voltada para a prática e aplicada também em um ator, que é o nosso grande diferencial e que a gente acredita que é o jeito certo de aprender. Então tem que mostrar, tá certo? Só assim que se fixa. E quem ficar até o final, além, claro, de aprender aqui coisas valiosíssimas e de saber reconhecer uma mania na prática quando um paciente chegar, vai também receber o convite de participar do nosso mini curso Exame Psíquico em Cena e vale a pena conferir o que a gente vai te mostrar lá. É uma proposta bem interessante. Para quem não me conhece, meu nome é José Matheus, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela USP, também junto com meu amigo João, também psiquiatra. Nós somos professores do Psiquiatria Prática, uma belíssima escola online aí com mais de 1.000 alunos dedicada ao ensino de psiquiatria, uma coisa que a gente ama fazer e está muito feliz de estar aqui. É muito importante também falar que essa Masterclass ela é destinada para médicos, psiquiatras, residentes, pós-graduandos em psiquiatria, psicólogos. Ela não é destinada assim para o público leigo em geral, ou então também se você não tem muito interesse na psiquiatria. Só o que você vai aprender aqui? Basicamente três coisas, tá certo? A gente vai te ensinar aí a identificar uma mania na prática, falando aí mais dos sintomas, a gente vai se debruçar bastante sobre as fugas de ideias, tá bom? Segunda coisa que a gente vai também, e muito importante isso, a gente vai te passar como é que é a experiência do paciente maníaco. Sensacional isso. E terceira coisa também, a gente vai dar uma pincelada no tratamento e no manejo. E como que você vai aprender? De forma simples e de forma prática. Primeiro a gente vai te mostrar uma entrevista encenada e depois a gente vai discutir esse caso, mostrando como é que os conceitos se aplicam nela. Então assim, espero que você aproveite, que você utilize bastante esse tipo de conhecimento e lembre aí que no final a gente tem um convite aí para o nosso mini curso, um até breve, a gente se encontra. Olá Marcos, prazer em conhecer, me chamo José Matheus, Oba. fica à vontade. Sua mãe entrou em contato comigo Uhum. sobre que ela marcou uma consulta para você. Ela marcou, né? Ela tá preocupada, achando que tá acontecendo alguma coisa, mas eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, assim. Tá tudo bem? Tô num momento bom, tô escrevendo um livro. Hum, Já escrevi um livro, né? Em 5 dias, mas agora tô escrevendo um que vai ser um sucesso também. hum. Isso daqui é modelo industrial, essa sala, né? É industrial, isso mesmo. Né? Eu Você conheço, pegou bem. eu trabalho com design de interiores e aí eu tô fazendo uma coisa parecida, assim. Mas industrial, sabe, né? Não é daquele filme lá, Qual filme? do Chaplin, Tempos Chaplin. Modernos, não tem nada a ver com isso. Aliás, o cara é um gênio, né? Tipo, acho o cara um gênio, assim, uma inspiração do cinema, da humanidade mesmo. Você gosta de cinema? Olha, eu gosto bastante, assim, mas antes da gente entrar um pouco nesse assunto, sua mãe marcou a consulta, ela estava bastante preocupada. Eu queria entender um pouco Uhum. o que está acontecendo, assim, com você. Ela tá muito preocupada, né? Então, ela disse que, enfim, que eu tô fazendo muita coisa, e tal, mas eu tô no momento, assim, no ápice, tô numa criação atrás de criação, uma coisa atrás da outra. E eu já fiz terapia, eu conheço, já li Freud, já li Nietzsche, Sério? O que você já achou li deles um pouco? Jung. Meu, na época eu achava difícil, assim, mas agora eu tô mais maduro, tô inteligente, então sei lidar com isso, assim, mais. Você é um cara mais intelectualizado, assim, pelo que eu tô percebendo. Eu queria saber um pouco mais de você. Quantos Uhum. anos você tem? Eu tenho 30 anos, embora não pareça, né? Entendi. E você trabalha, você estuda, o que você faz um pouco? Então, eu terminei o colégio faz tempo. Aí eu fiz administração, fiz o ano, eu não curti. Aí eu prestei, queria fazer humanas. Aí eu prestei filosofia. E aí eu gosto dos grandes, assim, né? Tipo Kant, Santo Agostinho, os gigantes, são os meus favoritos. E aí eu comecei a trabalhar como tradutor e aprendi 4 línguas, né? Eu falo Nossa, inglês, espanhol, italiano e francês. E falo português são também. muitas línguas, hein? Então eu falo 5 línguas. E aí eu comecei a trabalhar como tradutor nessa editora. Só que eu não estava curtindo muito, porque o trabalho de tradução não leva a lugar nenhum, né? Então eu Uhum. fiquei pensando, eu queria fazer uma coisa mais autoral, fazer uma coisa minha. Aí foi aí que eu tô me dedicando ao livro, que chama Pós-Verdade na Pós-Contemporaneidade. Uau, que título É, legal, assim. legal, né? É bem diferente, pelo Acho. menos. Fiquei com a impressão que você tá fazendo muita coisa ultimamente. Você Ou acha que eu tô fazendo muita tô coisa? errado? É muita coisa pra você, né? Desculpa, é que você falou aí também um pouco com minha mãe. Minha mãe sempre fala assim pra mim, que tô fazendo muita coisa e que eu não faço nada direito. Desculpa aí. Tudo bem. E além da sua mãe, você notou que alguém tem dito isso pra você?
As pessoas lá no trabalho, elas falam isso, Ah, assim. é? Eles falam que eles não conseguem me entender, que eu preciso me explicar, então tem um pouco isso. Mas tem um pouco do 50 Cent, né? Então, se eu falo rápido, escuta rápido pra entender, né? É, E tem um chefe também, que ele não compra muito as minhas ideias, ele não gostou dessa ideia do livro, por exemplo. E aí eu resolvi levar o livro pro dono da editora. Mandei e-mail pra ele, mandei umas mensagens, só que ele nunca respondeu. E, e aí esse chefe, eu saquei que ele tava querendo, né, me demitir e tal, só que aí eu pedi a demissão antes dele, fui mais rápido que ele. Isso foi mais ligeiro, então. É, não era pra trabalhar lá, não merecia. Mas assim, você tá sem emprego agora, você não ficou um pouco triste com isso? A minha mãe ficou triste. Eu não, eu sinto que eles não me mereciam mesmo. Bom, já que você tocou no assunto da sua mãe, quando ela me mandou mensagem, ela falou que estava bastante preocupada porque ela falou que você estava dormindo muito pouco. Mentira, não, é a mais pura mentira. Mas você tem dormido ou não? Eu durmo umas 3, 4 horas por dia, assim. Porque eu tô me dedicando muito ao livro, né? E aí eu também faço muitos cursos, assim, o horário que eu tenho pra fazer à noite. Entendi, Então, mas assim, se você tem dormido 3, 4 horas, você se sente cansado no outro dia? sinto um pouco, mas é o que eu tenho, né? É o tempo que eu tenho, então tá tudo certo. Enfim. De fato, assim, Marcos, parece que você está muito bem energizado, você está com muita vitalidade. Uhum. E as pessoas, assim, que costumam sentir isso, né? Às vezes elas fazem várias coisas. Você tem feito um pouco essas várias coisas ou não? Último mês, por exemplo, eu comprei uns 4, 5 cursos. Tô fazendo esses cursos. Eu faço curso de marmita, peguei um curso de dramaturgia russa, que eu curso pra caramba. Quero fazer um negócio Você com gastou muito Dostoiévski. dinheiro nesses cursos? Gastei uns 10 mil reais. Assim, minha mãe Nossa, não pode nem saber disso. Mas acho que é dinheiro que volta, né? A gente não leva nada dessa vida, então pensei em aproveitar. E o livro também. O livro vai trazer um retorno, vai ser bom demais, tá tudo aqui já. com tudo isso assim que você está fazendo, eu acho que não está sobrando muito tempo assim para as relações, ou eu tô errado? Tá errado, tá errado, tá. Eu, há umas semanas atrás, aí eu precisei sair, gastar, assim, precisava, né, suar um pouco, dançar. Fui pra balada, paquerei, fiquei com uns caras aí também. Até levei um carinha pra casa, minha mãe ficou incomodada. Enfim, mas o cara era bacana, papo bom, era gato também, assim. Até lembra um pouco você, assim. Tô brincando, não precisa ficar preocupado, não. Mas, não, tá tudo certo. Tá. Entendi, Marcos. Pelo que você tem me dito um pouco, você está fazendo muitas coisas, né? Você falou do livro, você falou um pouquinho também assim desses cursos, tem vários planos. Uhum. E só para entender assim, você tem sentido que as coisas estão um pouco mais fáceis, mais leves de fazer? Acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo mais leve, sim. E isso é comum para você? Você já tinha sentido isso antes? Não, acho que tá tudo certo, tá tudo normal. Entendi. E essa coisa assim um pouco mais leve e mais um pouco com energia, você já tinha sentido o contrário disso? Sensação que as coisas ficaram muito difíceis de serem Já, realizadas? teve uma outra vez, sim, que tive uma entrega e era um trabalho de uma tradução de uma filosofia estoica, e aí foi um trabalho muito puxado e que foi uma demanda muito grande. Aí depois eu fiquei um período assim, sem querer sair de casa, sem querer socializar, sem gastar energia para entender as pessoas, entendeu? E aí minha mãe reclamava até que eu ficava em casa muito, e foi um período aí que eu não queria sair da cama, do sofá. Parece muito ruim isso. Você lembra quanto tempo ficou assim? Acho que foi uns dois meses, assim, mas depois tudo voltou a ser como era. Tá. Olha, Marcos, muito obrigado assim pelas informações. Eu acho Uhum. que no estado que você tá, talvez não possa ser muito o seu natural, tá? Uhum. E até pra gente ter uma certa noção do que a gente vai fazer e compreender um pouco mais a sua história, talvez eu precise da ajuda da sua mãe. Tudo Uhum. bem por você eu chamar ela? Tá, ela vai falar umas mentiras aí, mas tá tudo certo. É bom também que eu tô muito sem tempo e preciso me dedicar pro livro, vai ser bom também, ser rapidinho. Obrigado, Marcos. Assim, o nosso interesse aqui é lhe ajudar, Tá tá? bom, valeu. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir a entrevista com o ator. Bom, vamos aqui levantar uma discussão sobre alguns pontos desse vídeo, claro, sempre focando na psicopatologia, na psiquiatria clínica e na forma que a gente pensa o tratamento. Então, meu amigo José, o que é que você achou desse quadro? Olha, João, assim, eu achei que esse quadro é um quadro que ilustra muito bem, né? Enfim,
o contato com esse tipo de transtorno que a gente vai desenvolver ali na prática, tá? E assim, antes da gente tentar estabelecer aqui qualquer tipo de diagnóstico, é sempre muito importante a gente traçar o caminho de como que a gente vai fazer isso, né? E tentar reconstruir um pouco o mundo do paciente. Sem essa reconstrução, a gente não faz um diagnóstico perfeito. Exato. Então vamos lá. Pessoal, o caminho que iremos te mostrar passa por abordar a psicopatologia desse paciente em 3 níveis diferentes, que é o descritivo, o clínico e o melhor de todos, o estrutural, fenomenológico. Lembrando que isso é uma divisão didática. Por que didática? Porque na prática a gente vai utilizar os 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Além de que existem outras formas de pensar psicopatologia, mas se você entende essas 3 de uma forma satisfatória, eu garanto que você vai ser um excelente profissional. E como é que a gente vai fazer isso? Discutindo os principais achados e como eles se articulam em torno de um quadro psicopatológico. Para facilitar a compreensão, vamos antes aqui resumir do que se trata esses 3 níveis e do que esses 3 níveis de psicopatologia se propõem. Beleza, João, assim, esses 3 níveis é importante a gente falar deles porque isso vai estar basicamente na base ali da nossa metodologia, né? Enfim. E você também tem que entender um pouco qual é a importância da psicopatologia. Para mim, é a parte de maior destaque dentro da psiquiatria. Não sei se você concorda com isso. Sem dúvida. Perfeito. E assim, a gente até costuma falar aqui um pouco que a psicopatologia é uma bússola, tá? Uma boa base em psicopatologia vai te levar a um diagnóstico mais preciso, a uma entrevista psiquiátrica melhor e, claro, aumentar o nível ali, o vínculo que você está estabelecendo com o seu paciente através da compreensão da vivência dele, tá? E assim, qual a maior lição disso? Você só chega ao diagnóstico se você souber utilizar bem essas ferramentas. Não esqueça, o diagnóstico é o que norteia o tratamento do seu paciente e, claro, o que você vai fazer ali de precisão para ele. Claro, isso faz todo o sentido. E assim, a gente vai entrar agora propriamente nos 3 tipos, tá? Pessoal, psicopatologia descritiva, ela se propõe a descrever os achados patológicos e não patológicos no psiquismo e no comportamento de uma pessoa. Veja bem que ela não organiza ou hierarquiza esses achados, né, para constituir uma síndrome. Ela apenas descreve, é justamente por isso o nome dela. A grosso modo, pessoal, é o que você conhece, o que a gente conhece como exame psíquico. Já a psicopatologia clínica, ela seleciona aquilo que foi descrito e ela vai hierarquizar para formar ali um diagnóstico. Muito do DSM utiliza um recorte da psicopatologia clínica, que já é um recorte. E por último, e a mais legal, diga-se de passagem, é a estrutural fenomenológica. Pessoal, aqui a psicopatologia fenomenológica, ela articula todas as partes para um todo ganhar um certo tipo de sentido. É onde se tenta compreender a vivência do paciente e mais do que simplesmente fazer uma somatória ali dos sintomas. Nela, os sintomas eles vão se articular como um todo no que a gente chama de estrutura. Não se preocupe que isso ficará mais claro conforme a gente vai discutindo. Boa. Assim, pessoal, acho que a lição do que o José falou é que é muito simplista, é muito pouco para você entender psiquiatria apenas com base na descrição, na psicopatologia. Se você for descrever, fica até chato. Fica chato, assim, você vai se restringir, isso sem dúvida. Se você utilizar apenas o exame psíquico e a psicopatologia descritiva, você vai restringir a sua prática, vai encurtar muito as suas possibilidades. Agora, que já foi explicado, vamos assim para o que realmente interessa, a parte mais prática. Então, meu caro José, o que foi que te chamou assim, a atenção nesse caso? Legal, João. Assim, acho que a gente pode começar um pouco pelo básico, né? É um paciente que ele não tem muita crítica do que por que ele está ali. Isso, inclusive, você pode escrever lá no final do seu exame, tá? Crítica do paciente parcialmente ausente ou ausente. Ele não se sente mal. E isso dá para notar logo no começo da entrevista, né? Foi a mãe dele que marcou, provavelmente por achar ali que alguma coisa estava fugindo do funcionamento normal do Marcos. E interessante também, que é logo de cara, isso é a primeira coisa que a gente vai ver no paciente, é a aparência dele. Então, ele tem uma aparência um pouco mais chamativa, né? Ele tem roupas coloridas, o cabelo dele está um pouco mais desgrenhado. A gente também analisa, claro, a postura dele, é uma postura muito jovial. Sim. A forma que ele senta ali na consulta é muito descontraída. A fala dele traz um frescor, né? E muitas vezes ali dá para ver que ele diverte, ele envolve o médico. E uma coisa que é fundamental, logo de cara a gente consegue perceber que ele está trazendo durante a entrevista um pensamento grandioso, onde ele parece poder tudo. Ele consegue entender os filósofos, acha fácil, acha que ele é um grande escritor que está escrevendo um livro, mas aqui vai o X da questão. Imagina aí que você está diante de um paciente que o conteúdo do pensamento é de grandiosidade. Isso diz o quê? Diz muita coisa. De nada.
Exato. Se você pensou em mania de cara, você está errado. Grandiosidade pode existir de várias formas. Pode existir na mania, pode existir na esquizofrenia, pode existir, às vezes, em pacientes que são mais narcisistas e até mesmo pacientes normais, né? Enfim, indivíduos, às vezes, mais intelectualizados. Só que aqui tem a primeira grande coisa que a gente quer que você anote, que você grave. O que realmente vai diferenciar é a forma como cada indivíduo experiencia essa grandiosidade. Psicopatologia, pessoal, passa mais pela identificação da forma do que pelo conteúdo. É isso que o médico tem que ir atrás, isso que a pessoa que está avaliando ali tem que ir atrás. E assim, o intelectual, por exemplo, ele pode ter um pensamento grandioso pela própria biografia que ele vai desenvolvendo ao longo dos anos, não é? Pelo esforço dele ter construído uma vida, pelo conhecimento, o subsídio ele vem daí. Já uma pessoa ali mais com um transtorno narcisista, ele tem a grandiosidade influenciada mais pela necessidade de atenção ou simplesmente por aparentar, não é isso? Além do que, pessoal, é uma forma muito mais estável na personalidade dele, né? A gente vê que a grandiosidade aqui, ela é influenciada pela visão do outro, ou da alteridade, como a gente fala. Já o maníaco, pessoal, ele vivencia isso de forma diferente. É como se ele habitasse um mundo de possibilidades e essas possibilidades estivessem ao alcance de uma mão. Grave isso que a gente vai entrar, tá? Leva isso, inclusive, para a sua vida. O conteúdo, ele vai ser muito mais importante para o seu paciente. É a preocupação fundamental dele, é o que ele está dizendo. Só que para o profissional, o principal e o que facilita o diagnóstico é a forma. Por isso, a gente sempre na nossa prática tem que buscar a forma daquela alteração. Perfeito. E sendo bem claro, o que o paciente te conta é o conteúdo, ou seja, as inúmeras atividades que ele está se envolvendo, os planos, essa escrita do livro, a pós-verdade, na pós-contemporaneidade, os cursos que ele começou a assistir, se eu não me engano, um de marmita, né? E por aí vai. Exato. Esse conteúdo preenche uma forma, tá? E o que é essa forma? A forma é o como ele experimenta todas essas atividades que preenchem o seu dia. É ela que vai alterar em um psiquismo que está doente. Não é o conteúdo, é a forma. Exato. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala em alterações formais do pensamento, a gente está falando De forma. da forma. Puxando para o caso, a gente pode ver uma alteração da forma, que é a fuga de ideias. Nela, os processos psíquicos e os pensamentos estão com uma velocidade muito aumentada, de uma forma que perturba as associações lógicas, levando esse paciente ao quê? A cada vez mais se afastar da ideia central discutida. Porém, as ideias ainda parecem ali se relacionar entre si de um certo sentido. Isso, fuga de ideias, é uma alteração formal do pensamento e ela propõe diagnóstico. Muito bem definido, assim, João. É nítido isso que a gente observa e você vê logo no começo da entrevista que ele vai tendendo ali para uma fuga. Ele se distrai com os estímulos externos, ele muda a direção da conversa para o estilo industrial do consultório. Chaplin. Exato. Aí vê que ele relaciona o estilo industrial do consultório e ele pula já em seguida para o filme, né? Enfim, tempos modernos, que ele lembra disso, e do Charlie Chaplin, e aí ele começa a falar do Charlie Chaplin. Veja que se a gente fizer um esforço, as ideias elas ainda se conectam, tá? Porém, é como se elas dessem saltos, e isso pode atrapalhar, às vezes, na compreensão do discurso, tá? Você vai ter que fazer esse tipo de reconstrução. Esse padrão saltitante vem de uma forma como o paciente experimenta o tempo e o espaço nesse transtorno, que é que a gente vai entrar. E aqui, prestem atenção, ainda está num grau leve. Só que se isso ficar grave, o paciente ele pode começar a associar as ideias ou as palavras pelo próprio som delas. Por exemplo, ele poderia falar industrial, fenomenal, sensacional. E isso são saltos grandes e é o que a gente chama um pouquinho de associação por assonância. Né? Então, esse padrão saltitante que você acabou de escutar pelo José, ele é típico da mania. Inclusive, um grande psicopatólogo, Binswan, ele afirmava que a fuga de ideias é uma forma de ser no mundo onde tudo parece estar ao alcance de uma mão. Gravem isso. E um dos saltos que ele comentava era em relação às estruturas sociais, então vamos voltar aqui para o nosso caso. O maníaco, ele vivencia um aplanamento da hierarquia social. Eu não sei se vocês perceberam, se captaram, mas o Marcos ele disse que enviou um livro, pós-verdade, na pós-contemporaneidade, diretamente para o dono da editora. Vocês notam que existe uma alteração aí? Isso demonstra bem na prática como o maníaco atua. Ele poderia ter comentado sobre esse livro com qualquer outra pessoa, com qualquer outro profissional da editora, mas ele fez o quê? Ele saltou logo para o dono da editora.
A gente vê muito isso na mania, pessoal. Inclusive, quem trabalha principalmente em enfermaria, internação, sabe que esse padrão de comportamento é muito comum. O paciente, muitas vezes ali irritado, porque está sendo contrariado, ele está internado, ele não quer buscar o médico, ou os enfermeiros, ou os técnicos para conversar. Ele já chega para você exigindo conversar com o diretor, com o Exatamente. dono do hospital. Tinha uma vez na minha residência que ele queria falar com o secretário de saúde do estado de São Paulo. Então você vê que eles têm Sim. esse aplanamento, né, da hierarquia social. Teve um também, assim, na minha época de residência, que ele pediu para falar diretamente com o diretor do hospital, porque ele queria construir um heliponto, assim, no Nossa, meio... Você vê que isso é um salto muito Exato, grande, é um né? salto muito grande. E assim, pessoal, puxando um pouco para o Marcos, a gente observa isso, esse aplanamento na hierarquia, quando ele dá em cima, assim, do médico, tá? Boa. Isso demonstra, assim, na nossa consulta, a gente tem um certo tipo de, querendo ou não, né? Tem uma hierarquia ali um pouco meio implícita, né? Só que ele quebra isso. E a gente vai ver, às vezes, isso, ou ler isso como uma desinibição. Tá? Desinibição. O Exatamente. fato dele tentar paquerar o médico é uma desinibição, mas não deixa de ser também, né? Exatamente. Uma quebra dessa hierarquia. Esse um salto aplanamento. que o paciente está dando, né? E assim, quando a gente fala disso, de salto, quebra de hierarquia, a gente começa a ver que existe um certo padrão estrutural de funcionamento, né? Perfeito. Aí eu pergunto, o que poderia explicar essas características do maníaco, José? Por quê? Porque no caso a gente observa um paciente ali muito jovial, descontraído, desinibido, tentando agarrar aquelas oportunidades ao mesmo tempo, sem uma noção clara de hierarquias. E assim, você vê que não é simplesmente um sintoma, mas é uma forma de existir, né? Uma forma de habitar o mundo. E isso é interessante pensar, porque possivelmente existe alguma estrutura, alguma unidade que possibilita essa forma de existência no mundo, correto? Perfeito, João. Aqui a gente já está entrando um pouquinho mais na questão fenomenológica da coisa, tá? E é ela justamente que vai te permitir conectar todos esses achados que você acabou de falar, né? Enfim, numa forma que faça sentido, né? Então a gente vai descrever justamente o que possibilita, o que alicerça o jeito que esse paciente ele está experienciando o mundo, que justamente se expressa nisso que você falou, nessa jovialidade, nessa desinibição, em estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Resumindo, né, a gente está buscando aqui como isso é possível e como se conecta. Sei que é um mestre da estrutural, da fenomenologia. Beleza, Inicia aí seu pensamento. bora nessa. Pessoal, assim, tenta imaginar um pouquinho como que é o mundo que o Marcos está habitando através do seguinte exercício. Você agora, nesse momento, está aqui assistindo esse webinário, está assistindo esse evento, provavelmente tem uma profissão, ou você é médico, ou é psicólogo, ou então qualquer outro tipo de profissão nesse momento. A pergunta é, o que te impede, nesse exato momento, de você escrever um tratado de filosofia? Simplesmente o fato de que provavelmente você não é um filósofo, e mesmo que você fosse, não é tão simples de fazer isso. Justamente porque entre o seu pensamento e a ação se interpõe a realidade. De fato. Isso que a gente chama de realidade. E a realidade tem várias características. Uma delas é de fornecer um certo tipo de resistência, uma barreira. Por que a gente está aqui agora nessa sala e a gente não pode estar fisicamente aí com você? Porque a gente tem a barreira do espaço geográfico. Ela justamente impede essa ação. Agora, imagina que na minha consciência essa barreira ou ela deixa de existir ou ela simplesmente fica muito menor. Que eu consiga saltar sobre essa barreira. Que tudo fique a uma mão de distância da minha consciência. A realidade, ela vai se apresentar com muito menos resistência e, claro, com mais possibilidades. Dessa forma, fica fácil eu pensar que eu sou capaz de escrever um livro, mesmo eu não tendo conhecimento disso, que o meu pensamento, ele se aproxima muito da ação, podendo chegar ao ponto de eu falar que eu sou médico, sou astronauta, sou amigo do paciente, mesmo sem ser. Daí, pessoal, a gente começa a entender como que a grandiosidade ou um delírio de grandeza é possível num paciente desse. É fácil ser grande em um mundo onde não tem empecilhos. E essa é justamente o tom, ou então a marca da grandeza maníaca. Mas claro, né, a gente precisa das barreiras da realidade para realizar algo sólido. É justamente vencendo as barreiras todos os dias que a gente consegue ter uma profissão autêntica, né? Enfim, que você consegue fazer um certo tipo de obra que faça sentido. Ou seja, são justamente as barreiras que permitem que a experiência ganhe profundidade e não fique só de uma forma superficial. Provavelmente o livro que o Marcos escreveu, se a gente fosse chutar, ele não deve ter muito pé nem cabeça. Eu não tenho dúvidas disso. Então, pessoal,
essa falta de barreiras na existência maníaca, como você acabou de dizer, José, já foi mencionada por muitos grandes psicopatólogos. E tem um grande que a gente gosta de citar, que é o Henri Ey, que ele conceitua, assim, ele chama a mania como uma forma de existência não problemática. Agora, uma questão para vocês. Imagine como seria o seu humor se você vivesse em um mundo onde, vamos dizer assim, onde não existe nenhum problema, onde tudo é possível. Provavelmente você estaria de bom humor. Claro. Otimista, eufórico, Casa muito bem com jovial, querendo e tentando fazer tudo, né? Tudo que você tem vontade, tudo que você pretende, tudo está ao alcance de uma mão. Exato. Então, assim, se você conseguir linkar muito bem com relação ao nosso paciente do caso, é como ele está se apresentando. Uhum. Isso na psicopatologia descritiva é dito assim, de uma forma resumida, como humor hipertímico ou humor helado, que representa a expansão do eu. Só que tentar botar uma barreira nesse mundo rico de possibilidades, o que é que poderia acontecer, José? Olha, irritabilidade, atrito, né? A labilidade afetiva que é sentida um pouquinho por Marcos, assim, quando a mãe dele tenta levar ele para consulta, ou mesmo quando o médico ali pergunta se ele não está fazendo coisa demais, ele fica irritado porque a gente está colocando uma barreira De nisso. fato, se você vê alguém muito otimista, alguém que pode tudo, que tudo está ao alcance de uma mão, e você bota uma barreira, ele vai ficar irritado. Exato. Então, o humor hipertímico, o humor helado são características do maníaco, assim como o humor irritado, Exato. principalmente quando contrariado, e outra forma também, outra descrição e achado muito comum na mania que a gente também acabou de citar, que é a labilidade do humor. E assim, fica até fácil a gente entender um pouquinho, né? Por exemplo, por que o tratamento é tão difícil desses pacientes? Imagina querer internar um paciente que está tudo bem, né? Então, fazer uma medicação para um paciente, é você botar uma barreira ali. Por isso que é difícil o tratamento e a gente sente isso na prática. Tá. E voltando um pouco para a questão descritiva e pincelando ali o DSM. O fato desse paciente estar muito otimista, se envolvendo em muitas atividades, curso, fazendo livro, saindo para balada, isso pode ser lido por uma perspectiva mais descritiva clínica como envolvimento em múltiplas atividades e até mesmo a gente percebe ali um aumento da psicomotricidade. O DSM, inclusive, usa isso para montar os seus critérios. Inclusive, pessoal, se você assistiu essa entrevista, você vai ver que o paciente às vezes estava inquieto, ele batia a mão na mesa, ele se destruía fácil, ele ficava se mexendo toda hora. Tudo isso a gente também lê como aumento dessa psicomotricidade. Vocês percebem o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando pegar a psicopatologia descritiva e expandindo ela através da compreensão de como o Marcos experiencia esse mundo, com a ajuda da nossa psicopatologia mais refinada, que é a nossa psicopatologia estrutural. João, eu tenho até uma questão assim. Por exemplo, essa diminuição das barreiras, isso pode beirar uma coisa que ela invade o corpo do paciente? Sem dúvidas. A consciência, ela também se expressa no corpo e a diminuição dessas barreiras é sentida como uma leveza corporal. A gente vê esse paciente bem leve. Pessoal, é um mundo tão sem barreiras que até a fisiologia corporal começa a ser invadida. Veja que o Marcos, ele não tem insônia, ele tem uma redução da necessidade de sono e isso não atrapalha a sua produção. Ele ali parece estar muito bem, obrigado, né? Isso pode chegar ao ponto dele negligenciar o próprio corpo. Não é incomum, acho que aqui quem trabalha principalmente em serviço terciário, onde você pega algumas manias graves, relato de pacientes que passam dias caminhando, Exato. dias sem dormir. Fazem grandes distâncias. Fazem grandes distâncias. Eu assim, já peguei várias internações onde o paciente não dorme à noite, ele fica limpando a casa, e isso coisa de uma semana. E no outro dia tá bem. E no outro dia está bem, ou seja, existe uma negligência com relação ao próprio corpo. Existe uma negligência, por quê? Porque o paciente se sente muito bem, ele se sente leve. Exato. Como a gente vê no caso, a leveza corporal ela possibilita o Marcos de realizar essas várias ações. Mas lembrando, pessoal, que isso tudo é superficial. Tanto é que as pessoas comentam que o Marcos está fazendo muitas coisas, mas ele não está fazendo nada direito. Na mania, nós temos uma perda, um prejuízo na capacidade de síntese. Henri Ey falava isso, que algumas funções mentais, como atenção, memória, outras funções que estão intricadas com as questões executivas, ficam prejudicadas. Na entrevista, a gente percebe que o maníaco está ali toda hora hipervigil. O que seria isso? Ele fica trocando o foco de atenção o tempo todo e muito rapidamente. Isso com certeza vai prejudicar as funções executivas dele. Ele provavelmente está fazendo muita coisa, mas ele não está fazendo nada direito. Exato. Agora, experimente você, telespectador, que trabalha com saúde mental, perguntar para um maníaco como era viver a fase da mania.
ele provavelmente não vai lembrar muita coisa. A aceleração do pensamento faz com que o indivíduo não consiga reter as informações de forma precisa. Então, ler é outra característica do maníaco, ele tem um prejuízo nas capacidades de síntese. Exato. E assim, a gente acabou de descrever aqui a forma como a consciência maníaca percebe o espaço. Porém, pessoal, não sei se vocês repararam, a gente não disse isso para vocês, que a gente estava justamente falando da espacialidade. Porque só às vezes o fato da gente falar esse nome, a pessoa pode achar complicado demais e se afasta disso. Mas é isso, tá? Falar que tudo está ao alcance da mão e dizer que os objetos estão próximos da consciência é justamente descrever a espacialidade na mania. E assim, agora que vocês sabem que é possível entrar nessa seara, né, a gente vai entrar na mania por um outro ângulo, que é vendo como que a experiência do maníaco se relaciona com a temporalidade da consciência. Novamente, pessoal, não se preocupe, não se assustem com esses termos, tá? Porque a gente vai se mostrar justamente como isso se aplica nesse paciente que você acabou de ver, tá? E assim, falamos ainda agora, né, que as atividades, as experiências desse paciente, elas são superficiais, né? Mas de onde será que isso vem? Ou seja, o que possibilita, né, enfim, que essas experiências elas não ganhem profundidade? O fato do paciente ele viver em um presente inautêntico ou mesmo dele ter saltos temporais no presente. O que significa dizer? Vamos um pouco para o caso, tá? Observe que o Marcos ele não fica triste quando ele perde o emprego. E disso a gente tira uma conclusão. A perda do emprego é sentido pelo Marcos como não tendo peso, não tendo consequência. Isso seria diferente, por exemplo, se a gente aqui perdesse o emprego ou se você perdesse o emprego. Por quê? Porque, pessoal, o Marcos vive um presente momentâneo, inautêntico, sem muita conexão ou ligação com o passado e com o futuro. Pessoal, segue aqui o raciocínio. Para uma demissão ter peso, ela precisa muito bem estar ancorada no passado, também no futuro. Do passado a gente retira as experiências prévias que vão conferindo sentido à nossa narrativa, à nossa biografia, basicamente o que a gente faz hoje. E do futuro, a gente puxa a nossa expectativa e possibilidade relacionadas com o que a gente tem e vive agora. Isso é o que possibilita existir a noção de consequência. E essa noção não chega na consciência do Marcos, porque ela não permite, não cria isso. Pessoal, é como se o Marcos, né, ele existisse em fragmentos do mundo que são reunidos sem uma certa hierarquização, ou como o Biswanger nomeou, em presenças isoladas, também como visto como um presente em saltos. Ou seja, pessoal, o paciente em mania, ele é presentificado. E o que isso implica? Que ele vive no agora, que não tem muita relação com a biografia que ele traçou ao longo da vida e sem muita responsabilidade sobre o que vai acontecer daqui para frente. Vamos puxar de novo para o caso, para o Marcos. Vejam que ele está no agora, que é o tempo que permite que ele curta como se não houvesse um amanhã. Que é o tempo também que permite que ele faça gastos sem se importar muito, que ele pense em escrever um livro sem ter a habilidade de escrever esse livro, que ele se relacione com os outros sem sentir consequências. Tudo isso é justificado por essa forma de existência não problemática. Isso também será lido por alguns, né, como esse envolvimento em múltiplas atividades, em atividades inclusive de riscos, e também visto como impulsividade. Tudo isso a gente sabe que são marcas maníacas, inclusive chamam de impulsividade otimista, essa impulsividade do maníaco. É como se as dimensões de tempo e espaço não formassem um limite claro e o paciente vivesse em um mundo repleto de possibilidades. Bom, vejam que a gente descreveu aqui como que a consciência desse paciente se dá no tempo e no espaço e como isso se estrutura com as vivências dele. Na mania, a consciência se organiza com essas características e é isso que permite que a gente reconheça que exista, de fato, né, uma estrutura maníaca. Exato. A gente aqui falou de duas coisas, basicamente, espaço e tempo, né? Mas existiriam outras formas, por exemplo, da gente descrever a consciência desse paciente? Claro, dentro da psicopatologia estrutural, a gente sabe que existem outras formas. A gente poderia ter discutido como a consciência se manifesta com relação aos outros, né, que é o que a gente chama de intersubjetividade, ou ter se aprofundado mais na relação da consciência com o próprio corpo, que é a corporeidade, enfim, existem outras condições. Mas aqui vai a dica, pessoal. Achar a essência em apenas uma dessas categorias, como o tempo ou o espaço, se você faz isso de uma forma bem feita, já é o suficiente para você entender e formular um diagnóstico. Continuando aqui. Gostaria só de chamar a atenção para o fato de que algumas vezes o paciente interrompe o médico ou ele se precipita em suas respostas.
E isso também a gente pode fazer um link com a psicopatologia mais descritiva. Como é que a gente chama esse achado, João? É um pouco assim de pressão de fala, né? Que em um grau extremo, às vezes, o paciente ele pode ficar falando sem parar, que é quase assim uma saliva de palavras que a gente chama que é a logorreia, tá? E também assim, a gente vê que esse paciente ele tem um pouquinho de latência de resposta. Então ele responde muito rápido, que é compatível também com o taxipsiquismo que ele está experienciando, né? Enfim, De fato. enfim, Assim, no final, veja que o médico faz uma coisa fundamental em toda investigação de quadro de mania. Ele pergunta sobre episódios anteriores com polaridade oposta, ou seja, ele busca achados de depressão que são marcados por quê? Por isolamento, por diminuição da energia, uma desvitalização, uma restrição do campo de vivências, que é bem diferente do humor que ele se apresenta agora. Ou seja, todo paciente em que a gente pensa em realizar um diagnóstico de transtorno bipolar que está em uma determinada polaridade, sempre a gente deve investigar a polaridade oposta. Não pode perfeito, esquecer e que disso. o paciente pincela ali um pouco, né? A gente pode até inferir um pouco o que ele tem, mas não fica também muito claro, né? Uhum. E assim, investigando isso, do que a gente descreveu aqui, não tem muita dúvida, assim, sobre o diagnóstico, Eu não é, acho João? que não tem nenhuma dúvida, assim. Uhum. A gente conseguiu trilhar um raciocínio clínico completo. A gente passou inicialmente pelas descrições dos achados psicopatológicos, nós selecionamos alguns desses achados através da psicopatologia clínica, como, por exemplo, autoestima inflada, se você quiser me ajudar para lembrar. Envolvimento em múltiplas atividades, Redução da necessidade de sono, fuga de distraibilidade, ideias, pressão por fala, aumento da psicomotricidade. humor elado, enfim, por muita coisa, né? E a gente também comentou a estrutura que possibilita essa unidade, para a gente conseguir, de certa forma, colocar em conjunto todos esses achados e formar a estrutura maníaca, que é uma estrutura marcada pela presentificação em saltos e por uma espacialidade onde tudo está ao alcance de uma mão. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão bem completa. Passamos por Sim, exato. clínica descritiva, fenomenológica, Mostrando como tudo se mas relaciona como um tudo se pouquinho. relaciona. Mas eu acho que para muitos aqui que estão assistindo, ainda ficou uma duvidazinha que eu vou jogar aqui para você. Perfeito. José, isso aí é uma mania ou é uma hipomania? Olha, a gente pode até, assim, discutir isso, é bem discutível, mas claro que vai ter uma linha tênue também. E nesse caso, especificamente, eu considero mais como se fosse uma hipomania, tá? Ele ainda está preservado, ele não apresenta, assim, uma fuga de ideias que é tão grosseira, ele mantém um certo tipo de funcionalidade, ele está fazendo as coisas, não apresenta ali muitos sintomas psicóticos, mas esses critérios, às vezes, também vão ser borrados, vão ser variáveis, vão ser, às vezes, até meio fugazes, assim. A gente não pode confiar no DSM para dar diagnóstico. Exato. Pessoal, o DSM não dá diagnóstico, ele ajuda. Então eu concordo, eu também acho que é uma hipomania. Bom, depois dessa discussão toda, né, vamos para o segundo momento dessa aula, que é o tratamento, o Perfeito. manejo. De novo, eu passo na bola. O que é que você pensa de tratamento para esse paciente? Perfeito, João. Assim, a primeira coisa é que a gente se baseou, né, na nossa bússola para fazer um bom diagnóstico e a gente vai linkar aqui alguns fatores. Primeiro, né, um paciente que a gente vê que ele não tem muita história prévia psiquiátrica, né? A gente acabou de diagnosticar o Marcos. Não esqueça do que eu vou falar aqui. Paciente que ele está em primeiro episódio de uma doença, mesmo com a clínica condizente, mesmo sendo típico, né, dessa forma, você deve excluir causas orgânicas de alteração do comportamento e também, uma coisa que é muito presente, uso de substâncias, tá? E a gente não foge muito do scriptzinho que é mais médico, né, que a gente segue na consulta médica. Colher uma boa anamnese, interrogar quando foi o início do quadro, a evolução, a história familiar pregressa, se já usou medicações no passado, avaliar se tem comorbidade clínica ou não, fazer exame físico, tudo, como você faz ali, claro, em qualquer consulta. E, óbvio também, a gente precisa, às vezes, coletar uma história mais objetiva com essa mãe, não é? Enfim. Depois disso, a gente vai e solicita os exames complementares, né? Enfim, só para a gente abrir um pouco a discussão, João, o que você acha que a gente poderia, assim, pensar um pouco de diagnóstico diferencial no quadro orgânico, no caso do Marcos? Tem muitas questões orgânicas, patologias orgânicas que poderiam causar um quadro similar, né, Exato. ao que o Marcos tem no momento. Se fosse uma alteração orgânica causando um quadro similar ao do Marcos, a gente falaria que ia assumir uma plastia maneiforme. Exato. Depois que a gente fecha o diagnóstico, ele é um maníaco. Então vamos lá, o que é que poderia simular? Uhum. Eu diria uma epilepsia,
uma encefalite, infecções gerais, né, do sistema nervoso central, hipertireoidismo, consegue lembrar de mais coisa? Uso de medicação, às vezes, por exemplo, a pessoa toma uma dose muito grande de corticoide, pode ficar ali de uma forma um pouco mais maniforme, e óbvio, drogas, tá? Uso de substância. E alguns sífilis, Sífilis neurosífilis. também, neurosífilis, assim, infecções de sistema nervoso, assim, em geral, pode causar isso, tá? Que a gente tem que excluir, tá? Claro. E para excluir a gente precisa pedir exames. Exato, os exames, assim, são os exames mais básicos, né? Toda admissão de paciente, ou então toda investigação de um primeiro episódio, a gente tem que pedir hemograma, função tireoidiana, função renal, função hepática, eletrólitos, sorologia, um lipidograma, uma glicemia, muito importante, tá? Uma boa imagem de crânio, preferencialmente uma ressonância. Às vezes a gente sabe que não é tão disponível assim, pede um ATC, tá? E também, às vezes, é até de bom tom pedir um EEG. E, claro, pessoal, lembrem muito disso, tá? Mulheres, homens trans, beta-HCG, tá? E outra coisa, pessoal, é o mundo ideal, tá? A gente sabe que em muitos locais você não vai pedir um EEG ou não vai ter disponível uma ressonância de crânio. E mesmo assim você pode dar o diagnóstico com esse bom manejo clínico. Mas vocês têm que saber tudo isso. Exato. Bom, a gente já começou a fazer esse raciocínio clínico aqui da coisa. A próxima decisão que a gente vai tomar, e isso você deve sempre se perguntar diante de um paciente, é em qual contexto a gente vai tratar esse paciente. Exato. Basicamente, ambulatorial ou hospitalar. Vai lá. Sim, para organizar um pouco, tá? É super importante o contexto de tratamento. E a gente deve pensar da seguinte forma: bom, quando que a gente vai internar esse paciente? E aí a gente vai avaliar vários fatores, que é gravidade do quadro, se é um primeiro episódio, se necessita de uma resposta rápida, que se você vai testar uma medicação ou não para ver o que funciona, como que é a contingência familiar, tá? E se a gente tem, claro, a segurança que vai existir uma certa adesão ao tratamento. E aqueles fatores mais clássicos, assim, se tem risco a si, aos outros, se tem risco de exposição social, esse paciente tem um pouquinho assim de risco, mas enfim, é basicamente isso que a gente pesa na hora de decidir. E a gente vê que são parâmetros quase que gerais, né? Você pode extrapolar isso, a gente está falando de mania, mas quase Todos os doença transtornos, psiquiátrica, exato. principalmente mais graves, você pode levar isso em conta, tá? Perfeito. Bom, pessoal, outra coisa também em relação a esses parâmetros, né, que nenhum deles, ou pelo menos quase nenhum deles, eu vou generalizar, eles não são condições absolutas, tá? Exato. A gente sempre tem que olhar o contexto em geral que esse paciente está habitando. O nome disso é individualização. Individualização. Por exemplo, o Marcos está tendo um primeiro episódico. Isso a gente até colocou ali que poderia ser um fator de levar a uma internação. Mas assim, você internaria esse paciente, José, porque eu acho que eu preferia manter ele ali no ambulatório com alguns retornos mais frequentes, investigando o que tem que ser investigado e tentando tratar essa fase aguda. Perfeito, assim, olha, isso é completamente possível, só que a gente vai ter que observar várias coisas também que possibilitam isso, né? Enfim, por exemplo, se você vai manter no contexto ambulatorial, você vai ter que ver ali uma vez por semana no mínimo, tá? Você vai ter que orientar muito bem a família tem que seguir tudo direitinho. A pessoa tem que ter, assim, preferencialmente, se a coisa degringolar, acesso a um hospital de uma forma fácil. Então, tudo isso a gente pesa na hora de manejar esse paciente e de escolher o contexto aí que ele vai ser tratado, né? Enfim. E claro, assim, você vai pedir os exames, se os exames conseguirem sair de uma forma rápida, isso também tudo conta, tá? Eu acho que família, uma boa família ali que tem um bom manejo e você estando disponível, orientando direitinho, resolve muita coisa. Garantindo a adesão, né? Exato. Beleza, então aqui a gente já tem um diagnóstico e a gente já excluiu as causas orgânicas e já decidimos aqui em conjunto o contexto desse tratamento. E agora então, falta o que, João? A arte da psicofarmacologia, ou seja, o tratamento em si que a gente vai propor. Pessoal, nenhum tratamento é orientado pelo acaso. Geralmente existem alguns princípios gerais para a gente escolher essa ou aquela droga, correto? Isso mesmo. E assim, antes da gente entrar um pouquinho, só resumindo de forma muito rápida, assim, alguns pontos do tratamento do transtorno bipolar, tá? O que a gente deve levar em conta? Ou seja, o que a gente precisa para individualizar ou escolher o fármaco que a gente vai usar? A polaridade do episódio, tá certo? Se é uma mania, se é uma depressão bipolar. Se a gente também está falando aqui de uma fase aguda da doença ou de manutenção do tratamento, tá certo? A história em si do paciente com o transtorno. Por exemplo, já teve outros episódios?
qual é a polaridade que mais predomina no quadro desse paciente? Já respondeu bem a alguma medicação prévia? Já tolerou alguma medicação no passado? Ou não tolerou. Ou não tolerou? Se teve efeitos colaterais ou não, como que é esse tipo de resposta? E claro, também assim, você sempre vai adaptar. Se o paciente ele tem questões clínicas, né? Enfim, se ele tem comorbidades, por exemplo, se o paciente tem comorbidade renal, você vai para um lado. Se ele tem uma comorbidade hepática, você vai para outro lado. Se ele tem sim síndrome metabólica ou não, isso influencia diretamente nas drogas que a gente vai fazer. Sexo, tá, do paciente, e porque, enfim, alguns vão ter possibilidade de gestação e isso também implica na escolha medicamentosa. E o pior para a gestação a gente sabe que é o ácido valproico, pessoal. Exato. Então, muito cuidado se você atende algum paciente bipolar que faz uso do ácido valproico e está em idade fértil. Exato. Bom, após toda essa avaliação inicial, a gente pode iniciar a medicação. Lembrando que na maioria das vezes a gente já entra com a medicação durante a investigação. A gente não perde tempo, pessoal. Assim, Você não perde tempo, por exemplo, se você suspeita de uma infecção grave. Se a gente suspeita de uma manheta, a gente também não vai perder tempo. A gente é guiado pela clínica, começa a medicação e faz os exames. Pessoal, a base do tratamento da bipolaridade são os famosos estabilizadores de humor. Isso não é segredo para ninguém. Quais são os estabilizadores de humor mais comuns na prática? Isso é fácil, por quê? Porque não tem quase nenhum. Desafio na psiquiatria. Então, a gente tem o lítio, a gente tem o ácido valproico, ou valproato de sódio, ou divalproato de sódio, a lamotrigina e a carbamazepina. José, a gente vai tratar o Marcos e a gente precisa optar por uma medicação aqui. Qual é que você acha assim, interessante para a gente discutir e tratar o Marcos? Eu não tenho dúvida que o grande lítio, tá? Eu amo lítio aqui, Eu adoro todo lítio. mundo sabe disso. E assim, é uma medicação que é disponível, tem no SUS, tá? É barato, muda o prognóstico de doença, é eficaz. E claro, ali cerca de 1/3 dos pacientes que têm transtorno bipolar, às vezes eles vão segurar numa monoterapia de lítio. Isso é muito legal, tá? Assim, eu acho que é uma medicação fantástica que todo médico tem que saber utilizar. E por isso que a gente está passando aqui para vocês. E às vezes a gente vê que o profissional ele não prescreve o lítio por medo, por desconhecimento e também às vezes assim, por uma falta de manejo com a própria medicação. De fato, eu particularmente também adoro o lítio. É uma medicação muito versátil do ponto de vista da bipolaridade. Por quê? Porque ela pode ser utilizada nas duas fases, tanto na fase aguda quanto na fase de manutenção. Eu até daria um mais destaque assim para a fase de manutenção com lítio. É onde a medicação brilha. Assim, Onde ela brilha. É como se fosse o nosso padrão ouro, tá? O tratamento de manutenção. Bom, ela é bem eficaz, como a gente acabou de falar, para prevenir recaídas, tanto para a mania quanto para a depressão. E assim, José, o que é que a gente precisa saber, fazer aqui um resuminho, do lítio antes de prescrever, para você perder esse medo? Primeira coisa é indicação correta, né? Enfim, você pode botar na fase de aguda, fase de manutenção. Lembrando que, se você estabilizou o paciente na fase aguda, você deixa na de manutenção. E teve indicação, cara, uma coisa que é muito importante. Você deve orientar muito bem a família e o seu paciente quanto à necessidade de ter adesão da medicação, a necessidade de fazer os exames laboratoriais no início, no acompanhamento do quadro, que pode ser um pouco chato, mas você não pode deixar de fazer. Exato. Você deve explicar sobre a medicação, e para isso você tem que conhecer a medicação, claro, e falar que ela tem uma faixa terapêutica um pouco estreita, que a dose terapêutica pode ser próxima, né, da dose tóxica, e tem que ter cuidado. Vai ter que orientar os sinais e sintomas de uma eventual intoxicação por lítio e os efeitos colaterais, tá? E assim, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças. Se você consegue orientar isso aumenta muito a adesão e, claro, a segurança com o uso da medicação. Bom, como você acabou de dizer, antes da gente prescrever o lítio, a gente tem que solicitar alguns exames. No caso do lítio em especial, o que é mais importante, assim dizendo, a gente solicitar? Função renal, função tireoidiana, eletrólitos e beta-HCG. Então, José, beleza, a gente já pediu os exames, a gente já orientou a família. Como é que a gente vai introduzir o lítio? Olha, assim, não tem uma forma única ou uma forma, assim, digamos assim, a forma correta, né, de fazer. Tem várias formas e a gente vai passar aqui... Nossa prática, né? Exato, a gente vai passar aqui o que está um pouco mais de acordo com a literatura e o que a gente costuma fazer. A gente deve ser cauteloso, sempre a gente deve ter cautela, só que também você não pode atrasar o tratamento.
Então, assim, só para vocês saberem, o lítio ele tem dois formatos, né? O comprimido de 300 miligramas, que é o de liberação imediata, e o de 450, que é uma liberação, assim, prolongada, né? O CR, né? Enfim. E no SUS só tem o de 300 miligramas. Sabendo que o lítio ele pode ser administrado em uma ou duas vezes ao dia, geralmente com a maior dose concentrando à noite. A estratégia de utilizar uma vez ao dia, ela é mais interessante para pacientes ali que têm alteração na função renal, né? Enfim, então você vai machucar menos o rim. E também para quem tem efeitos colaterais incômodos, né? Às vezes, assim, um efeito intestinal, um efeito mais gástrico. Gástrico. Exato. E às vezes, assim, você usa 2 tomadas no dia quando você quer também, no geral, é melhor para efeito colateral. Então, os pacientes relatam que ficam um pouco, às vezes também, assim, isso pode ajudar, tá? Vou propor aqui uma forma, né, da gente começar. A gente pode introduzir logo de cara 600 miligramas de lítio, pode ser uma dose única noturna ou dividido de 12 em 12, tá? Por 3 a 4 dias, algumas referências falam ali até por 1 a 5 dias. Depois disso, você solicita a litemia para evidenciar se essa dose está na faixa terapêutica ou não. Se não tiver, você vai incrementando 300 miligramas e checa a litemia por volta aí de 5 a 7 dias, né? Se o paciente estiver internado, você pode aumentar isso um pouco mais rápido, mas a gente está falando aqui também de um contexto ambulatorial, às vezes pode ser um aumento na semana. A dose terapêutica do lítio, ela vai ficar ali geralmente entre 900 miligramas a 2.100 miligramas. É mais ou menos isso aí que vai dar uma litemia legal que a gente vai discutir logo em seguida. Perfeito. Muito prescritor, né, acaba achando que o lítio tem que ser feito de 8 em 8 horas. Não é, cara. Assim você só dificulta a posologia da medicação, que Você pode ser reduz a lesão. utilizada até em uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Principalmente, como você disse, uma vez ao dia é interessante à noite, né? Para quem tem alguma alteração na função renal mais já prejudicada, ou para efeitos colaterais incômodos, como os gástricos. Eu também gosto de fazer dessa forma que você citou. Outra coisa, pessoal, os exames, eles não são pedidos apenas no início do lítio, no início do uso da medicação. Também a gente vai pedir eles nas fases de manutenção, no acompanhamento. Então, o que é que a gente deve pedir? Basicamente, o que eu acabei de falar, que é função renal, função tiroidiana, a própria litemia, claro, e os eletrólitos. Na fase de manutenção, você já passou na fase aguda, o paciente está ali já numa faixa, dentro da faixa terapêutica, ele está estável. Quando ele estiver na manutenção dessa forma, você vai solicitar esses exames com a periodicidade, com a frequência, entre 6 meses a 1 ano. Exato. No começo do tratamento é legal a gente solicitar mais frequente. Sim. Depois que vai mantendo, solicita um pouco mais espaçado. E sim, pessoal, a gente só chama atenção disso porque justamente o lítio não é para você passar e esquecer, deixar a pessoa lá. Você tem que pedir a periodicidade dos exames. Falando um pouquinho aqui da litemia, ou da faixa terapêutica, tá? Isso costuma variar com as referências, mas costuma ser com quanto que você vai manter? Entre 0,6 a 1,2. Lembrando que na fase aguda você tenta deixar um pouco mais alto, 0,8 a 1,1. Na fase de manutenção, um pouco mais baixo, 0,6 a 1 mais ou menos. Isso é legal porque, tudo bem, a evidência mostra isso, mas também às vezes você vai dar uma possibilidade de ter menos efeito colateral, né? Enfim, para o paciente. Menor risco de intoxicação, né? Menor Às risco vezes de o paciente intoxicação. tem uma infecção, tem uma diarreia, tem algo que vai aumentar a litemia, mas ele tem uma faixa maior que ele pode Exato. aumentar sem cair na intoxicação. E assim, pessoal, lembrem sempre de orientar isso para o paciente. Poxa, tá usando lítio? Diarreia pode afetar, desidratação pode afetar, antihipertensivo, ou seja, orienta o seu paciente a toda vez que for introduzir uma medicação nova, fala que está usando lítio, conversa com o psiquiatra, isso ajuda muito no tratamento, tá? E assim, outra coisa que é importante sobre a litemia, tá certo? O tratamento, ele tá adequado quando 2 litemias estiverem dentro da faixa terapêutica. Pedi uma que deu dentro da faixa, a outra não tá, né? Segunda que eu solicitei não tá. Beleza, você vai pedir até estarem 2 dentro da faixa terapêutica. Se forem 2 subsequentes, até melhor, tá? E assim, pessoal, lembrem também que tem efeitos adversos, tá? Enfim, que eles podem acontecer às vezes em qualquer litemia, e a intoxicação em si, ela é mais provável quando a litemia ela passa de 1,2 e principalmente de 1,5, tá certo? O que a gente assim, tem mais ou menos de efeito adverso que é importante a pessoa saber, assim, João? Lembrando que os efeitos adversos podem ocorrer com qualquer litemia, Exato. até dose muito baixa de lítio, tá?
Tem os efeitos colaterais gástricos, né? O paciente pode se queixar de uma gastralgia, de uma dispepsia, o paciente pode ter uma alteração do hábito intestinal, diarreia é mais comum, pode ter acne, né? Muitas vezes é um problema, principalmente para o paciente adolescente. Tremor. Como é o tremor? Tremor mais fino, Tremor né? mais fino. Queda de cabelo, lentidão cognitiva. A pessoa também pode, assim, ficar bebendo muita água. Lembrar que o lítio é um sal, tá, pessoal? Isso não significa necessariamente um, um diabetes insípidos, tá? Mas, assim, Pode acontecer. Exato, a pessoa, ela bebe mais água. Lembrando que, assim, também, às vezes, a pessoa pode ter enurese. Aí você procura um pouco ali, você vai um pouco mais para uma coisa mais nefrotóxica, né? E, claro, tá? É uma droga que ela pode ser nefrotóxica e tireotóxica, então você deve fazer o acompanhamento. Por isso que a gente solicita aqueles exames. Certo. Então, vamos completar. A gente acabou de falar do lítio e dos efeitos colaterais do lítio. E a gente vai estender essa litemia um pouco mais para cima, agora comentar a intoxicação. Pessoal, a intoxicação é basicamente uma intensificação dos sintomas que já foi descrito, de efeitos colaterais, que além disso vão ser acompanhados ainda de alguns sintomas neurológicos. Geralmente são pelos sintomas neurológicos que a gente vai identificar uma intoxicação pelo lítio. Então o paciente pode ter o quê? Muita náusea, muito vômito, diarreia, dor abdominal, como você acabou de falar. O paciente pode ter polidipsia, aquele tremor fino pode começar a piorar. Ele fica às vezes grosso e ele fica também, ele pode ficar mais proximal na intoxicação, isso é interessante. O paciente pode se apresentar com fraqueza muscular. Muito comum quando você vê um paciente que usa lítio e chega ali com ataxia e disartria no seu consultório. Cara, você tem que suspeitar de intoxicação por Ou às lítio. vezes até uma alteração do nível de consciência pode dar isso, Sem tá? dúvida. Outra apresentação muito comum da intoxicação por lítio é a insuficiência renal aguda, então o pessoal tem que ficar ligado. Às vezes a gente tem até que pedir não, né? O médico vai para o hospital e vai ter até que fazer diálise para controlar essa intoxicação por lítio. E assim, aqui cabe você orientar muito bem o paciente, orientar muito bem a família e ter ciência que quem vai de fato manejar, se acontecer uma intoxicação pelo lítio, vai ser o clínico. Então, Exato. pelo menos eu, sempre oriento buscar o pronto-socorro mais rápido possível. E, assim, isso pode acontecer, inclusive, eu acho que todo psiquiatra invariavelmente vai pegar algum paciente intoxicado por lítio em seu consultório. E assim, se for um caso grave, você não pode perder tempo. Você mesmo presta os primeiros socorros, você chama a ambulância, referencia esse paciente para a unidade clínica, porque ele vai necessitar de suporte. Exato. Cabe ao psiquiatra identificar e ao clínico ali tratar. Às vezes é difícil, o paciente chega num pronto-socorro com muitas alterações neurológicas, vão pensar que é um AVC, vão pensar que é outra coisa, vão pensar que é uma manifestação psiquiátrica, eu já vi isso algumas vezes. Então, interessante até você fazer uma carta explicando que o paciente usa lítio e que isso tudo são sinais e sintomas de uma intoxicação pelo lítio. Perfeito. E assim, pessoal, a gente falou isso também para você saber o que você vai ter que orientar para o paciente, né? E claro, esse aqui foi um resumo, tá? Mas assim, é uma coisa básica, mas é essencial que você precisa saber do lítio. E a gente deixou isso aqui também um pouquinho para o final, que é muito importante. Quando você faz o lítio, quanto tempo que você vai esperar ali para o paciente responder, né? Enfim, o tempo de resposta. Geralmente, você começa a ver uma resposta ali em uma semana, mas às vezes pode demorar 3 a 4 semanas, ou seja, não é tão rápido assim. Lembra que o paciente está em mania, tá? E aí vem outra questão, né? Enfim, que a gente vai entrar nisso agora de uma forma também um pouco mais resumida, que é a associação com antipsicóticos, sobretudo atípicos, na fase aguda, né? Já que eles começam a atuar um pouco mais rápido, começam a acalmar o paciente, ajuda também às vezes a fazer uma sedação um pouco mais leve, uma tranquilização. O que você costuma falar sobre isso, João, ou utilizar? Eu acho que eles são muito bem-vindos, né, na mania e até também no polo depressivo, costuma ser um excelente adjuvante ao estabilizador de humor. No caso da mania, eu poderia associar, por exemplo, uma risperidona, uma olanzapina, o nosso querido Aldol serve Exato. muito bem, não esqueçam disso, quetiapina, nenhuma dessas medicações estaria errada. E qual seria o benefício potencial, João? Bom, pessoal, a resposta mais rápida, né? A resposta mais precoce. Você já vai ver o paciente ali com uma leve melhora, se não melhora, pelo menos mais calmo. Isso é importante para a família e até para o paciente. Já em 1 ou 2 semanas. Isso é a grande vantagem do uso associado de antipsicóticos com estabilizador de humor. A resposta mais rápida. Outra coisa também que a gente utiliza até para potencializar, né? O paciente que não está respondendo, a gente coloca Mais pacientes respondem com Mais pacientes antipsicótico, respondem com com estabilizador de humor.
E claro, nem tudo são flores, se você está colocando mais uma medicação, a desvantagem vai ser o maior risco de efeitos colaterais. Lembra lá em cima também que a gente falou em colher vários exames, inclusive a gente falou alguns em gerais, mas é importante também glicemia, lipidograma, triglicerídeo, essas coisas, porque os antipsicóticos são medicações que entram no rol de tratamento de transtorno bipolar e a gente sempre deve acompanhar esses parâmetros em pacientes que estão utilizando antipsicóticos, sobretudo alguns antipsicóticos atípicos, como a olanzapina e a quetiapina. Pode dar síndrome metabólica, por exemplo. Pode dar síndrome metabólica. Então, além dos exames que a gente acabou de falar, você tem que conferir IMC, né? Fazer um exame físico completo, peso, circunferência abdominal, pressão arterial, tudo isso você tem que ficar ligado. A gente sabe que são medicações que conferem síndrome metabólica, aumentam a resistência à insulina, aumentam os lipídios, triglicerídeos, podem causar repercussões cardíacas e ter um desfecho ruim para o seu paciente. Então fique ligado. Por fim, também eu queria que vocês se atentassem para um fato, que como se trata de hipomania, o Marcos, a gente bateu o martelo aqui, que é uma hipomania, você poderia fazer, inclusive, apenas um antipsicótico em monoterapia nesse paciente, né, e ver como ele fica. Exato. Alguns guidelines falam isso. Uma risperidona, por exemplo. Né? Uma risperidona, por exemplo. Então, poderia sim ser a conduta para uma hipomania, a monoterapia de um antipsicótico para esse paciente, para o Marcos. A gente pode até realizar de 3 a 5 testes em monoterapias antes de pensar em associar uma medicação, um lítio, outra coisa, para esse paciente. A gente fala isso porque guidelines estão apontando também para essa saída. Exato, a gente escolheu o lítio aqui também, assim, para falar sobre essa medicação por fins didáticos. E é isso, meu caro João. Perfeito, acho que a gente conseguiu aqui desenvolver bem, né? A gente passou inicialmente pelas 3 psicopatologias, usando a bússola, dando uma direção para o tratamento ali do Marcos. E assim, eu acho que se você entendeu esse nosso método, um pouco nessa forma de pensar, isso já vai te ajudar muito daqui para frente. Eu não tenho dúvida disso. Então, pessoal, meu muito obrigado para quem ficou até agora com a gente. Vocês estão dando o melhor de vocês, pensando em seu conhecimento e, claro, o melhor do seu paciente. Não vá embora, porque agora a gente vai ter uma oferta feita especialmente para vocês. Pessoal, e aí, você gostou da nossa Masterclass? Viu aí como é na prática mesmo? Viu como é que dá para entender? E assim, não sai não, porque eu tenho um convite muito especial para te fazer, principalmente se você quer se aprimorar, se você quer se aprofundar, se você quer ser melhor, tá certo? A gente desenvolveu aqui um mini curso que é chamado Exame Psíquico em Cena. E o objetivo é fazer uma coisa muito próxima aqui com o que você acabou de ter. É fazer com que você aprenda a fazer um bom exame psíquico, mas com diferencial, mostrando isso em ator. Então lá dentro você vai ver, assim, por exemplo, como é que é uma fuga de ideias, como é que é um pensamento desorganizado, um afeto hipotônico, todos aqueles termos ali meio confusos, mas que você precisa aprender e que você vai aprender não é lindo no livro, tá certo? Mas é te mostrando essa alteração em uma pessoa, tá? Isso é um grande diferencial. Ele é um curso, assim, um mini curso, tá? Destinado a psiquiatras, residentes, pós-graduandos, psicólogos, todo mundo que precisa e tem que aprender a fazer um bom exame psíquico, tá bom? E direto ao ponto, quanto custa? O curso, ele custa R$ 497, mas a gente está oferecendo ele aqui por tempo limitado por R$ 197. E assim, além dele ser um curso mais acessível, é um curso rápido de você fazer. Você consegue assistir tudo aí em uma semana se você assistir uma aula por dia. E se você vê que o curso ele não te ajudou, de alguma forma, você também tem uma semana aí para pedir um reembolso pela garantia que a gente te dá. A gente criou um mini curso completo e por esse preço aqui, para que você realmente consiga assistir e você consiga aprender exame psíquico, que é uma coisa muito valiosa, com a gente, testando o nosso método de ensino e de uma forma prática, coisa que muitas formações por aí não te entregam, não te ensinam. Então assim, se você se interessou, a gente deixou o link aqui embaixo, é só clicar, seguir os próximos passos, ler com cuidado as páginas, eu te aguardo lá dentro, até breve.